esse livro? Estão fazendo a leitura? Estão acompanhando? Perfeito, ok. Você que não leu, não está lendo, não tem problema nenhum, né? Porque a gente vai passando aqui pelo essencial que o Bert vai deixando em cada título. Só um minuto que eu vou precisar achar o meu livro, Jesus. Eu vou ter que ver onde eu deixei, mas eu tenho um resumo aqui. Bom, vamos em frente então? Nós paramos desde o título O Nosso Corpo, não é isso? Eu vou precisar pedir o mesmo minuto para vocês achar o livro, senão eu vou me perder aqui nas páginas, tá bom? Só um minutinho, por favor. Aqui está, obrigado pela paciência. Quem mais está com o livro aí para a gente acompanhar? Achei. Página 76, para aqueles que estão com o livro aí, O Nosso Corpo. Olha, eu vou começar aqui a dar, né, as manchetes do jornal, vamos dizer assim, aquilo que ele colocou aqui como essencial, e vocês, por favor, estejam à vontade para perguntar, para fazer colocações, para a gente ir conversando, tá bom? Vamos em frente, então. O Nosso Corpo, página 79, o primeiro título que ele vai entrar aqui, meninas, é Seguindo para Novas Margens. O espírito segue sempre para novas margens, né? A pergunta é: somos capazes e estamos preparados para seguir em frente com os seus movimentos? Então, aqui eu quero refletir mais um pouquinho com vocês rapidinho. O espírito sempre segue para novas margens. O que vocês entendem disso, meninas? Como assim novas margens? Qual é a percepção de vocês? Expansão, criação, e para o futuro, Novas margens. avante, Interessante. Alguém mais? Eu penso que novas margens seriam novas descobertas de nós mesmos, expandindo aquilo que a gente pensa que sabe, né? Vai expandir para aquilo que a gente não tem consciência ainda. Para aquilo que não temos consciência ainda. Interessante. Mila? Eu também acredito nisso e eu penso que ele também, esses limites estão numa visão sistêmica, né, nos limites do sistema familiar mesmo. Então, até onde os que nos precederam conseguiram chegar e a gente se põe nesse limite onde a gente possa expandir e além com o que recebemos, né? Interessante. Uma visão sistêmica, né? É interessante isso. O espírito sempre segue para novas margens. A gente está entendendo, então, que essa força interna que todos nós temos, essa chama interior, que é a chama criativa, vamos dizer assim, a força criativa, como Hellinger falou, ela tem como característica seguir em frente para novas descobertas, não é isso? Muito bem. E o que se opõe a esse movimento, então? As nossas crenças, as nossas tradições, né? O ambiente que a gente foi criado. Eu enfrento esse desafio atualmente. Mila? Num pensamento sistêmico também, o próprio ego e o sistema de crenças são elaborados dentro dessa vivência que a gente tem até a primeira infância, a segunda, a adolescência, então ali é onde ela é bem formada. Significa que isso tudo, essa formação acaba fazendo com que a gente olhe mais para dentro do sistema
que é aquele que ele fala nos outros livros, né, sobre o amor cego, né, o amor da criança, em que ela realmente a alma está conectada, ou o espírito, né, nunca sei, conectada com essas dores do sistema, e ali, a cada experiência que ela tem, ela já formula psicologicamente que seria absorver, né, emoção, mente, e gera um produto. E aí ela vai engatinhando conforme esse aprendizado que ela vai tendo, né? E, às vezes, quando a criança é muito espontânea, ainda se movimenta sozinho, com expansão, conforme vai tomando, mas vai se limitando conforme essas construções começam, né? Esse aqui é a questão maior. Aqui no chat veio 2 vezes a palavra ao nosso ego, interessante. A Paula queria falar? Tinha levantado a mão, Paula? Oi, Felipe, tá me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Desculpa. Não, é que a resposta foi a da Dero. Então... Ah, tá bom, legal. Desculpa que eu não tinha visto a mão. Não. Mas vejam bem, vocês já tinham parado para relacionar o conceito de ego com o conceito de consciência menor individual, segundo Hellinger? Sim. Falando assim, talvez fique um pouco mais explícito, né? Que muitos clientes vêm com a vontade do ego. E o nosso trabalho vai um pouco mais profundo. Bom, seguimos em frente? Então é isso, nosso espírito, nossa natureza sempre busca por algo novo. E o nosso ego é feito de medo, e o nosso medo nos leva a apego, estarmos apegados às situações anteriores, a pessoas anteriores, qualquer coisa para nos seguir em frente. Como dizia Hellinger, o rio sempre treme antes de entrar no oceano. Bom, e aí ele vem falando um texto justamente com esse título, A Nova Margem do Nosso Corpo, né? E aí, nesse texto é interessante porque ele traz algumas perguntas, né? Como está o nosso corpo em relação a nós? E é aqui que a gente vai começar a fazer a nossa primeira meditação, topo? Sim. Então, meninas, por favor, fechem os olhos. Procurem o melhor lugar na cadeira, no assento, estejam mais confortáveis possível. Estejam atentas, porque quando fechamos os olhos, nosso corpo entende que nós vamos descansar. Então ele descansa. Vamos respirar fundo. Prende um pouco o ar no peito e solta. Faz um breve movimento de rotação dos ombros, como quem estralasse, sabe, a espinha das costas. Pescoço. Qualquer coisa necessária para que seu corpo esteja um pouco mais vivo nesta manhã de domingo. Façamos agora um exercício de imaginação. De olhos fechados, nós observamos em nossa frente um representante de uma constelação. Um representante para o nosso corpo. Imaginem essa pessoa na frente de vocês. O corpo. E é bem simples e intuitivo, na verdade. A pergunta é: o que acontece nesse meu encontro com o meu próprio corpo? Como ele está? Como ele me olha? Ele olha para mim?
meu corpo, minha casa. Talvez esse corpo tenha uma mensagem para me transmitir. E eu simplesmente fico atenta para ouvir essa mensagem. Como eu me sinto quando olho para o meu corpo? E digo para ele: eu estou aqui. Eu estou aqui. Imagino que as minhas células, cada uma delas, fazem festa quando percebem que eu estou percebendo conscientemente cada uma delas. Encontro comigo mesmo. Por um momento paro para observar minha respiração, sem mudar o ritmo dela, só para observar como ela funciona naturalmente. A forma como ela alimenta os meus batimentos cardíacos, um movimento incrível, rítmico. Esse meu ritmo interior me conhece muito além do meu nome, conhece meu ser. Me olha com muito amor e diz: vai, vive o que você quiser. Eu cuido de todo o resto. O essencial, eu cuido. Eu tomo esse tamanho amor. Tomo. E começo a retornar minha atenção para aqui e agora. E aos pouquinhos vou abrindo os olhos. Aí ele traz no texto: como olhamos para essa força? Com que frequência pensamos nela? Estamos em sintonia com ela? Somos carregados e conduzidos por ela? Permitindo-nos perceber o quanto somos levados por ela?
E aí a parte que eu queria chegar. Existe maior devoção que a devoção existe maior devoção que a devoção à ação desse espírito diretamente em nosso corpo, agora, o tempo todo, sem interrupção? Então, mais uma vez. Existe maior devoção que a ação desse espírito diretamente em nosso corpo. A ação desse espírito, o movimento, né? Respiração, coração batendo. Então, quando ele fala aqui devoção, a ação desse espírito diretamente em nosso corpo, vai casar exatamente com o que o professor sempre ensinou para a gente de respiração consciente. Não era uma das meditações mais básicas que a gente fazia no Instituto, respiração consciente. Então, isso seria, de certa forma, uma devoção à ação desse espírito em nosso corpo. Faz sentido para vocês? Esse recurso eu utilizo na constelação, né? Não todas, algumas constelações, como eu já vi mais de, sei lá, 1.000, 2.000 constelações, não sei. Tem muitas constelações onde minha mente já vai identificando a solução a partir do diagnóstico que o campo me mostra. Mas, às vezes, chega no momento que eu não sei o que fazer. Não sei mesmo. Quando é preciso colocar, por exemplo, um representante para um país de origem da pessoa. Quando a constelação traz algo peculiar, assim. Uma vez eu estava no círculo Crescer Sistêmico com as meninas, fazendo uma constelação, uma delas, e aí a representante da constelação ficava olhando para mim, para o constelador, não para nenhum representante. Falava, me chama atenção você. Eu fiquei pensando, e agora, cara, isso não é comum. E aí, o que que eu faço? Respiração consciente. Por isso que eu estou falando tudo isso. Quando eu não sei, eu não vou tentar achar com a minha cabeça. Eu preciso não saber mesmo deixar a coisa acontecer, sabe? E aí, respiro consciente mesmo, porque é uma forma de eu desligar a minha tentativa racional de chegar lá, de construir um pensamento. Faz sentido para vocês? E aí eu preciso ter confiança, porque quando eu solto totalmente e só respiro, alguma coisa acontece, a intuição vem, sabe? Fiquei pensando, né? Ela tá olhando para o constelador, então, peraí. Então tem a ver com a sua atividade como consteladora. E a gente foi por esse caminho, fez sentido. Então, respiração consciente, devoção à ação, esse espírito diretamente no nosso corpo, é parte da nossa ferramenta como constelador, tá bom? De certa forma, nos bloqueia é não ter confiança plena ainda nessa intuição que vai surgir, que vai brotar. Se você ficar em silêncio, as coisas vão acontecer. Seguimos em frente ou algo que alguém queira perguntar, compartilhar, comentar? Tem uma meditação logo depois, que eu acho interessante a gente fazer. Peraí, deixa eu ver. Bom, tem muita meditação para fazer. Essa daqui é uma meditação que trata-se da percepção de como estão esses movimentos em nosso corpo, né? A pergunta que Hellinger traz é se esses movimentos internos do coração, se eles vão em busca de mais saúde, ou de mais sucesso, ou de mais alegria. Isso é uma boa pergunta, porque quem vai atrás de mais, quem está sempre atrás de mais, é a nossa consciência individual. Nossa consciência menor é o ego. Se você parar para observar e sentir esses movimentos internos, eles não estão buscando mais. Estão cuidando do essencial. Então, essa meditação vai nesse sentido. Ok? Vocês que leram o livro foram fazendo as meditações enquanto liam? Tem um efeito forte, né? Muitas imagens. Bom, vamos seguir em frente. Meu corpo é o título, né? Bom, aqui Hellinger fala algo interessante, né? Porque ele está falando do corpo, ele está falando do cérebro, ele está falando aqui que nosso cérebro é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, e que são bastante diferentes entre si, e que essa dualidade interna também reflete várias outras, inclusive masculino e feminino. E aí é nesse sentido, né, desses polos do nosso próprio ser, que ele começa a falar algo interessante sobre a forma como os homens têm tratado as mulheres em todos esses anos. Vocês leram? Sim.
Bom, essa parte aqui é importante porque a gente pode ver na prática aquilo que o Hunter Belmont colocou lá naquela, assim, no comecinho do livro, A Simetria Oculta do Amor, que foi o primeiro que vocês leram. Ali logo no prefácio, né, na colocação dele no início do livro, ele coloca que Hellinger é uma pessoa que simplesmente tinha gente que olhava para ele e falava, esse é machista, é um cara machista com certeza. Algumas coisas que ele falava, por exemplo, nesse livro A Simetria Oculta do Amor, ele chega a falar que as mulheres são inferiores, são mais limitadas. Ele fala exatamente assim, não é? Então é só você olhar algumas coisas da forma como ele coloca, um cara machista e ponto. Não é isso? Mas no outro caso também tem outras pessoas que viram ele em outros momentos que percebem e vão ter a percepção que aí trata-se de um feminista. Esse é Hellinger. Foi exatamente assim que ele falou. Então, você tem na Simetria Oculta do Amor um texto bastante desconfortável de ler mesmo, do Hellinger, sobre as mulheres. E aqui você tem meio que o oposto disso, né? Então, é aquilo que ele mesmo diz. A plenitude inclui as contradições. Então, é muito delicado, é atencioso, é a verdadeira forma como ele coloca que o dano que essas... Bom, basicamente o conceito é que, como nós temos esse hemisfério direito e esquerdo, masculino e feminino, é sempre a harmonia que dá força entre os dois, a harmonia entre os dois, nunca um sobressaindo o outro. E é o que acontece na nossa sociedade. Né? Ele diz aqui, me enche os olhos de lágrima quando paro para pensar. E realmente, quantas histórias, todas vocês, quantas ancestrais sofreram caladas, entende? Foram caladas, não tiveram direito de escolher sobre suas próprias vidas. Não é isso? Vale a leitura, hein? Vale a leitura. Depois ele expande que a forma como os homens tratam as mulheres é a mesma forma como a humanidade trata a terra. Mãe Terra. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam às suas mães as mulheres que se sentem numa situação similar com relação ao seu corpo? Então aqui a gente começa a falar um pouco, Hellinger começa a trazer um pouco sobre harmonia. Tanto entre hemisfério esquerdo e direito, analítico, emocional, criativo. Cida? Com relação a essa leitura, Felipe, eu achei muito interessante. Aí, eu estava conversando com uma outra consteladora que não é do nosso grupo, e ela disse, eu acho Hellinger muito machista, né? E eu achei interessante as colocações dela, não vou colocar aqui para não estender. Mas nesse parágrafo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto parágrafo dessa página 82, ele fala assim, onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis. No respeito, aí vem a resposta, ele dá a resposta. No respeito e amor às mulheres e na tomada pelos homens de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Então, ao mesmo tempo que em alguns escritos ele coloca uma postura um pouco mais machista, ele tem esse resgate, esse movimento de resgatar. Então, acho que é um pouco paradoxal também, e a gente percebe esse movimento no próprio Hellinger. Não sei se... Sim, isso que eu ia dizer. Totalmente. Principalmente depois que ele conheceu a Sophie. Isso é muito forte e grandioso. Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? E a resposta é no respeito às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Então, eu acho que esse olhar mais cuidadoso para o próprio Hellinger, como um indivíduo, um ser humano. Sim. Ele não é um Deus, ele é um ser humano estudando, né, os movimentos da alma. E a gente percebe nele esse movimento também como uma onda, né? Que é isso que você começou falando agora, sobre o movimento, o que nós estamos buscando. O próprio Hellinger revela isso na leitura dele, pelo menos essa é a leitura que eu faço, né, das posturas do Hellinger. Perfeito.
que a gente acaba também humanizando o Hellinger, né? A gente precisa fazer isso, né? A gente começou esse processo de grupo de estudos justamente fazendo um exercício, colocamos uma de vocês para representar o Hellinger. Vocês se lembram? Foi a Kátia, inclusive. E aí, o que ele se sentia, assim, como todos nós olhávamos para ele se sentia, ele sentia a necessidade de dizer que ele é um ser humano, não é? E tem muitos, nossa, realmente, como é um autor que deixou tudo aí, a obra dele toda, que se mistura muito com a vida dele, e aí você tem esse elo mais profundo ainda na biografia dele, não, parece que une as duas coisas. Percebe sim o caminhar de um ser humano, é isso aí. É por isso que eu estimulo vocês o tempo todo a lerem, absorverem essas informações e aplicarem com coragem da forma de vocês. Não necessariamente, não é? Da forma como ele deixou ali, né? E também não colocar a palavra dele como se fosse assim, uau, sabe? Tem gente que pega a Hellinger e fala, Como que vício verdade é, absoluta, né? vício é a falta do pai. As pessoas começam a postar no Instagram isso, sabe? Tal. Pode ser interessante, pode servir para muita gente, mas para outras não. E para essas não, ser determinante assim, você já está criando aí uma barreira para a pessoa, sabe? E cada caso é um caso, realmente cada caso é um caso. Realmente, realmente mesmo. Não é isso? Sim. Isso pode se estender para todas as relações duais do nosso corpo, masculino e feminino, mental, emocional. Bia? Na verdade, assim, ele tem um texto aberto, né? Que ele está sujeito a várias possibilidades. O texto dele não é fechado. Ele tem um texto aberto, que você pode ir além do que ele está escrevendo, eu acho. Então, isso coloca de uma forma que você mistura com o que você tem e isso expande. Eu acho interessante desse jeito. Não é um texto fechado, como muitas vezes as pessoas tentam colocar. Sim. Isso tem muito a ver até com a forma como a gente estuda Hellinger, porque ele passou a vida inteira sem querer escrever nada. Por quê? Justamente por isso. Justamente por isso. Ele falava exatamente isso. Não, porque as pessoas vão pegar minha palavra como se fosse uma verdade engessada. E aí vão perder a realidade em si. Né? Então, Heidegger começou a escrever a obra dele já bem tarde. E aí, quando ele começou, nunca mais parou, entendeu? Se focou, escreveu mais de 100 livros, 100 livros. Então, foi um autor colocando tudo de uma vez aquilo que ele viu, sabe? Vral, vral. Um intervalo ali de, sei lá, 10, 12 anos. Então, é esse autor que a gente estuda. Sabe onde eu vejo Heidegger mais humano? Em seu movimento de amor interrompido que ele viveu com a mãe. E aí você entende a relação dele com a Sophie. Sophie foi a primeira pessoa que viu Hellinger, viu o trabalho dele e valorizava o trabalho dele. A primeira esposa dele era a esposa dele, mas nem sabia o que ele fazia direito, não se envolvia com as coisas dele. Sophie foi a primeira pessoa que viu o que ele fazia e falou, uau! Então, para uma pessoa que sentiu que a própria mãe não o amava, se sentir visto, você está disposto a entregar o quê? Por esse amor profundo. E aí, depois desse momento, Hellinger mudou muito, muitíssimo. Olhou para trás e falou que tudo que ele tinha feito era uma espada falsa. E tudo bem, esse aí é o autor. Eu me conheço. Conheço a obra dele e me conheço. Então, parei aqui. Parei na fase do trabalho dele, onde ele usava o campo para chegar a uma compreensão. Mas vocês precisam saber qual que é a de vocês, hein? E em todos os grupos de mentoria a gente vai trabalhar as novas constelações. Para que vocês não tenham a imagem, né, de... Sei lá. Faz sentido para vocês? Faz total sentido, Felipe. Porque se a gente também tiver esse olhar dual para o Hellinger, ou como um Deus, ou
ou como desqualificado, digamos, né? Vamos aos extremos. Exatamente. A gente também está olhando para ele com o nosso ego infantil, a gente está tendo um cara idealizado, Exato. né? E é aquele ego infantil que está em primeiro plano, Sim. porque a gente perde a capacidade crítica de dizer Hellinger é maravilhoso, agora nesse aspecto aqui, ele está revelando a sua fragilidade, a sua humanidade, enfim, né? Mário sempre me falou isso, que ele aprendia com o mestre dele, não só nos acertos. E é isso aí. Certo? Por isso que a gente precisa buscar fundamento, né, na nossa vida real. Ler o que ele traz, testar na prática, né? E ter um pouco mais de subsídio. E outra, entre Hellinger e nós também há algo, hein, no meio, viu? Não é tão direto assim, essa ponte. Existe a tradução. Do alemão para o português você tem um certo dano. Não é tão exato. E aí, muitas das palavras que aqui são muito importantes dependem do tradutor. Então tem isso também. Bom, vamos lá fazer uma interiorização que está na página 85. Então voltamos a fechar os olhos. Exercício de autoconhecimento. Vamos meditar. Respire fundo. Relaxamos. O exercício é assim. Cada lugar que a sua consciência repousar, você vai relaxar. Aí você vai ver que quando você soltar, daqui a pouco sua consciência vai parar em outro lugar. E você solta também. Seja um pensamento, seja alguma sensação. Relaxar. Respiro fundo. A respiração me sustenta enquanto eu relaxo tudo. Pare um pouco para sentir o interior de vocês. Que lado é mais forte? O esquerdo ou o direito? O que é mais forte? A relação com a mãe ou a relação com o pai? Vamos agora, meninas, para um exercício de harmonização. A pergunta é: como juntamos ambas em uma unidade? Voltamos a nossa atenção ao braço direito e esquerdo. Separo os braços, eu viro as palmas das mãos para cima no meu colo. Relaxem. Sem olhar para nenhuma das mãos, tentam sentir uma de cada vez. A esquerda, a direita,
Agora fazemos o mesmo com o pai e a mãe. Sentimos diretamente em nós o lugar do pai e o lugar da mãe. Qual dos dois fica em segundo plano? Agora nos deslocamos em direção a uma outra posição, que podemos comparar com a que existe entre direita e esquerda, e entre cima e embaixo. A oposição entre Deus, olha só, meninas, entre Deus e o mundo. Entre Deus e o mundo. Fazemos o mesmo para a vida e para a morte. A vida e a morte. Notem, através do sentimento das mãos de vocês, todas essas separações. E aos poucos, olhando para frente, nós vamos unindo as mãos. Unindo as mãos. Transformando direita e esquerda numa coisa só. Transformando o lugar do pai e o lugar da mãe numa coisa só. Transformando Deus e o mundo em uma coisa só. Transformando vida e morte em uma coisa só. O passado e o futuro em uma coisa só. O agora. E aos pouquinhos, vou retomando minha atenção para o aqui e agora. Podem abrir os olhos. Em síntese, o conceito é que, no final das contas, a harmonia entre os polos, o equilíbrio entre os polos, é a transcendência. Faz sentido para vocês? Essa é a sugestão de Hellinger.
Como foi a experiência? Quando eu estava lendo, também mexeu bastante comigo. Principalmente a parte de Deus e o mundo, né? A gente tem essa impressão primária de que Deus está lá em cima, em algum lugar. Começar a perceber essa vida aqui com Deus. Como o ambiente da Aline mostra maravilhosamente. Aí está. Bom, mas vocês sempre ficam muito quietinhos. Eu não gosto muito disso, não. Como foi a experiência da meditação para vocês? Eu notei que a combinação de Deus, mundo, mãe e pai não é somente uma soma de duas coisas. A soma se transforma numa outra coisa. Não é Interessante. somente a soma de duas unidades. Torna-se uma coisa só, que é diferente da soma de duas partes. Uma terceira coisa. Uhum. Interessante. Eu Depois penso do 1 e do 2, vem o 3. que para mim é como uma fusão. Vai fundindo. Muito interessante ver o pai e a mãe fundir. Isso é. E é o que somos, essa aí é a nossa natureza, pai e mãe fundidos. Exato. E moldados, né? Na verdade. Porque eles fundem e nos moldam. É feito fazer uma aliança. Você funde o ouro e bota no cadinho. Você tem aquela forma. E aí, o que você vai fazer com ela? Exatamente. Não, é ótima imagem. Aline? Para mim foi meio que um convite a gente só tomar consciência do que realmente é, sabe? Assim, para mim fica isso, porque é aquele lance de ser simples, ser óbvio, mas a gente não ter consciência. Então, é indiscutível e a gente só precisa diariamente fazer esse exercício, né? Assim, a cada passo a gente se ligar que a gente é parte, que é tudo uma coisa só, e em relação aos nossos pais, ao mundo, à vida e à morte, assim, algo que a gente vem estudando, vem lendo, vem praticando, mas que tira da frente. Então, para mim, assim, eu nem senti fenomenologicamente, porque eu estava acabando de chegar, sentada, tomando café, ligando o computador, mas, assim, o pouquinho que eu consegui, até me emociona, porque é, é isso, né? Eu te agradeço muito. É. Um dia eu estava cansado, já minha mente estava muito forte de tanto ler ocultismo, procurar respostas da vida. E aí, num dia como uma intuição, eu levantei, peguei uma caneta e só escrevi, simplesmente fiz. Seja lá o que for, tudo que é, é. Maria do Carmo? Aprender com as constelações é como ver uma criança no pula-pula, sabe? Falando em criança. No pula-pula, assim. É internalizar essas coisas todas sem nenhuma resistência, sabe? Apenas usufruir disso, porque a gente é doutrinado para ter só confusão e angústia. Porque o paradoxo entre o que a gente é criado, né, na religião ou nesse mundo capitalista louco é um paradoxo tão louco que a gente fica perdida, né? E aí vem o Bert Hellinger com tanta coisa linda, e aí a gente agora não resiste, eu não resisto mais, eu só usufruo, sabe? Então, é tudo novo e bom. Muito bom. Novas margens. Cássia?
Para mim, foi bem forte, porque a minha mão parecia um imã quando eu juntei as mãos. E aí eu percebi fortemente que eu já sabia que eu sou pai e sou mãe. Mas eu também sou morte e vida. Eu também sou Deus e sou terra e sou mãe terra. Eu sou tudo isso. Caramba. Para mim foi isso que eu senti enquanto minhas mãos se uniam como um imã. Eu falei, essa sou eu. Sim. E essa somos nós. Sim. Já perceberam, meninas, que é o ambiente que faz o ser? Se o ser se desenvolve no ambiente de água, ele vai ser projetado para nadar. Se ele se desenvolve no ambiente de árvores, os pés e as mãos serão projetados para subir em árvores. Se o ser se desenvolver no ambiente de esgoto, ele vai ser um pouco asqueroso, pequenininho e muito esperto para sobreviver. Quem faz o ser é o ambiente. Então, o que somos nós? Vou mostrar para vocês o que somos nós. Vale meditar nisso. Bom, seguindo um pouquinho em frente, meninas. Foi muito forte para mim também essa questão da interior, né? Autoconhecimento puro. O que ele coloca aqui é que todos os polos, em essência, são masculino e feminino. Seja direita e esquerda, seja Deus e o mundo, vida e morte, passado e futuro. Todos são aspectos masculinos e femininos. Bom, a sintonia, página 90. Ah, na verdade, ele tem uma meditação que ele faz antes, né? A entrega. Ele vai começar a falar sobre ajuda. A imagem que adentramos esse movimento. Não, imaginem que adentremos esse movimento que une tudo aquilo que é separado e que alguém venha nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Entenderam essa parte? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, nosso corpo e a nossa saúde. Quanto mais a gente se cuida, Mas podemos cuidar do outro. isso, mais inteiro estaremos para o outro, né? Simplesmente nossa presença já irradia algo, né? Interessante. Cuidado com o nosso corpo como parte do nosso trabalho, como cuidadores. Como parte fundamental, ele coloca, né? Eu Bom, acho acho que... isso, Pode eu, falar. eu, eu acho isso fundamental. Bom, O vamos fazer... autocuidado para poder cuidar do outro. Vamos fazer uma meditação que ele traz depois, chamada A Entrega, mais uma. Não está demais, né? Então, voltemos ao nosso centro, fechando os olhos, fazendo os movimentos de corpo necessários para fluir um pouquinho mais. Bom, voltamos ao interior do nosso corpo. Em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele o tempo todo. Nós nos encontramos com um poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é.
nos mantém vivo, com uma dedicação e um amor que tudo abrange. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando necessidades. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Então olhamos para essa força com devoção. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima, como uma criança no colo da mãe. Colocamos em suas mãos a nossa doença, tudo aquilo que dói. É através dessas dores que essa força conduz a gente a uma vida mais plena, uma vida completa. Ela nos conecta a todos que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornamos saudáveis. Agora olhamos para todas as outras pessoas ao nosso redor, os nossos clientes, nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos. E deixamos com essa força maior todas as nossas preocupações com relação ao outro, todas. Essa força maior se preocupa com essa pessoa. Ajudamos o outro primeiramente a colocar nas mãos dessa força maior as nossas preocupações. Colocamos em suas mãos com entrega. E sinto. E aos pouquinhos, vou retornando minha atenção para o aqui e agora. E vou abrindo os meus olhos. No âmbito dessa meditação, perguntamos-nos: somos capazes de ajudar alguém? Estamos autorizados a ajudar alguém? Sinto que essa é uma parte da obra do Hellinger um pouco ignorada. Muito porque às vezes a gente não alcança também a profundidade, sim. Mas muitos ainda não consideram, nem se perguntam isso. Se sentem permitidos a entrar nesse sistema, a ajudar de verdade. Essa parte aqui do livro do Hellinger me faz lembrar o quanto isso aqui também é um trabalho de fé, devoção. Eu acho que tem uma coisa, não sei, assim, na minha experiência, que eu acho que essa fé e devoção é um vínculo de amor que você estabelece com a pessoa que você está cuidando. Se não tem esse vínculo, eu acho que é fé, né? Algo ensinado. É uma perspectiva, é uma perspectiva. Aqui eu falo de fé no sentido amplo mesmo. Aquilo que nos conecta com algo maior. É. Como uma terceira força que Então, atua mas entre a o, minha se ajuda você... na pessoa. Não, então, mas se você for ver esse amor incondicional, ele, menos para mim, ele entra nessa perspectiva de algo muito maior, entendeu?
que não é um amor pela pessoa, é algo muito maior e se estabelece no vínculo. Então, eu acho que assim, ao mesmo tempo que você está se curando, você está ajudando o outro. Você não é nada mais do que um traço. Isso fala muito na psicanálise e tudo. Você é um traço que vai fazer com que o outro possa se enxergar de alguma forma. E eu acho que quando você estabelece esse vínculo de amor, porque na verdade ser impotente em frente a muitas coisas, você não pode fazer nada. Quem vai escolher é a própria pessoa. É bem disso que se trata o texto. Mas vale lembrar que a constelação familiar parte de um pressuposto contrário a esse da psicanálise, né? Onde você traz a Não, importância do sim. vínculo, e o Hellinger, aqui na sistêmica fenomenológica, ele fala que esse vínculo, muitas vezes, pode substituir justamente a força que a pessoa precisa retornar para tomar lá. Sim, Então, mas daí sim, o amor você... é muito importante, lógico que é claro, não tem como negar, isso é indiscutível, mas aqui a ordem também é. Aqui não é Não, psicanálise. não, eu sei que não é psicanálise, mas o que eu estou falando é que tudo veio caminhando, né? Foi um processo. O Hellinger veio muito depois de um. Ele também estudou psicanálise, e eu acho que o campo substituiu o vínculo. Interessante perspectiva. Interessante. Como a terceira força que atua na ajuda com o outro. Exatamente, porque é o campo que se estabelece, entendeu? Não é o vínculo que você tem com a pessoa, mas você está lá como facilitador desse campo. E esse campo se estabelece. Se você pega um constelador, se você pega 3 consteladores para tratar a mesma pessoa da mesmo assunto, vai ser diferente. Sim. Aline, tinha levantado a mão. Depois tem a Cida na fila. Para mim veio algo como, na verdade, sei lá, 2 insights. Um é se a gente está falando do ajudar aqui, o ajudar na constelação, se a gente pode ajudar, né, ajudando a pessoa na constelação. Logo, veio um outro insight, que é o lance do confiar, porque realmente confiar em tudo, confiar que minha filha acordou na hora que tinha que acordar, eu, claro, fiz a minha parte, toquei e tal, saí, eu dou café na hora que tem que ser, sabe essa coisa? Se tropeçar e levantar a tampa do pé é porque era o que tinha que ser, se eu fiz minha parte, e assim também na ajuda, né? A gente faz, mas a gente confia, porque a gente não vai conseguir mudar o que tem que ser. E acho que esse é um momento que eu tenho passado em tudo mesmo na vida, assim, na minha vida pessoal, na profissional, em tudo. Cara, é o que temos, é aceitar, e é o que temos aceitando com muita gratidão, porque e sempre termina bem, sabe? E o que pode ser que no nosso racional seja terminar mal, não é mal, ainda que seja algo que socialmente não é tão agradável, sei lá, acho que eu estou muito filosófica hoje. Não, é isso aí. Esse livro aqui é bastante filosófico. Cida? Então, essa meditação eu já tinha feito anteriormente, fiz agora novamente, ela é extraordinária, porque ela provoca esse olhar para essa força de autorregeneração celular em todos os níveis, né? Eu não tinha percebido as coisas dessa forma. E fazendo de novo agora, eu me remeteu uma série de coisas. Como nós olhamos, né? Agora nós olhamos para alguém que está perto de nós. E a sua pergunta, como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar? Nós estamos prontos para ajudar? Autorizados? Autorizados a ajudar?
eu penso que a gente vai caminhando numa régua. A gente começa com o desejo de ajudar e aí vai se trabalhando. E quanto mais eu me trabalho nesse livro aqui, eu falo, caramba, quanto mais eu vou olhando para aspectos que eu não olhava dessa perspectiva, eu vou me dando conta que quanto mais honesta eu sou comigo mesma, mais capacitada eu me sinto para ajudar o outro. Quanto mais honesta eu sou para me cuidar de verdade, não na teoria, mais capacitada eu sou para cuidar do outro. E quanto mais eu me cuido, mais essa verdade de me cuidar de verdade me capacita para ajudar o outro a se cuidar. E aí eu vou linkar, né, aquele amar o próximo como a si mesmo. Como que eu vou ajudar o próximo se eu não consigo me ajudar? É linda essa reflexão dessa entrega aqui, porque nessa entrega eu confio nessa força extraordinária de autorregeneração em todos os níveis, né? E aí eu, digamos assim, eu ganho mais um risquinho, né? Para poder ajudar o outro nessa percepção e nessa entrega para essa força que a gente sabe que vem do espírito. E quando eu confio nisso plenamente, eu externalizo isso. Eu me lembro uma coisa boba que aconteceu comigo quando meu filho era pequeno. Ele agarrava nas minhas pernas e não queria ir para a escolinha. Naquela época, ele já tem 42 anos, ele era pequenininho. Ele tinha 1 aninho, naquela época, assim, não era como hoje. E aí eu procurei a terapeuta, a psicóloga da escolinha, e disse, olha, estou com dificuldade, porque ele fica chorando, e eu não quero que ele fique chorando. Aí ela me fez algumas perguntas. Como é que você vê a escola? E ela me fez, por mim mesma, descobrir o quanto a escola era boa e importante para ele. Quando eu internalizei isso, ele dava tchauzinho na porta da escola e entrava. Porque eu internalizei isso, que a escola era boa para ele, a escolinha. Eu não fiquei mais em culpa, não fiquei mais, né? E que era um ambiente seguro para ele estar. Maravilhoso. Então, e aí quando eu falo desse exercício, me lembrei dessa internalização, né? De uma coisa que eu disse, é verdade, a escola é boa para ele, é segura, e eu que preciso entender isso. A partir daí, ele sentiu essa segurança em mim e também ia para a escola seguro. É um paralelo, mas achei extraordinária essa meditação. Só rapidamente, antes de passar a palavra para Marli, eu gostaria de fazer só colocar uma ênfase aí nessa frase, amar ao próximo, como assim mesmo? Porque a gente pensa de primeira que o desafio aí é amar o outro. Mas veja bem, no dia a dia, o que se mostra mais difícil é amar a nós mesmos. Porque a gente consegue olhar para o caminho dos outros e ver com bons olhos, sabe? Continua, você está indo bem. Vai, não desanima. Quando é conosco, não. Erramos, pensamos que somos um lixo. Marli? A questão da ajuda é bastante sutil na visão do Hellinger, porque ajudar nas constelações não vem de uma intenção do constelador como pessoa, vem do campo a ajuda. E o perigo é a gente se sentir um agente da ajuda, ao invés de ser somente um facilitador da ajuda. E no livro do Hellinger sobre a ajuda, tem aquela questão também, às vezes, ajudar o outro pode prejudicar o outro por não dar a essa pessoa a oportunidade
de aprender alguma coisa. Então, é muito sutil. Ajuda. Sim. É isso. Sim. Essa ideia, depois dessa meditação, coloca a gente mais no lugar de constelador. A gente pode ajudar pessoas a se reposicionarem em relação aos seus familiares. E aí, que a força que isso dá, o sentimento que vem depois, deixa ela descobrir por ela mesma, sabe? Mas a gente é claro com o que a gente oferece. Porque senão fica muito subjetivo. A gente oferece, olha, você vai transformar a sua vida. Você vai se curar, você vai, entende? E aí, na prática, a gente está oferecendo um reposicionamento que, se você for ver mesmo, a pessoa pode nem querer fazer. E mesmo que ela queira, tem que ver até que nível, né? Entende? Então, sejamos honestos. Sejamos honestos. Bom, vamos seguir em frente? Bom, depois ele vem com uma outra meditação. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. Legal, eu gostei dessa frase. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Bom, eu gosto muito desse livro porque, como foi um dos últimos que o Hellinger escreveu, ele está muito bem sintetizado, né, os conceitos dele, né? Ele fala de uma forma que ele não falou em lugar nenhum. E às vezes uma outra forma de falar a mesma coisa muda tudo, sabe? A alimentação. Depois ele vai começar uma boa parte aqui do livro, meio que fazendo uma propaganda, né? Na alimentação totalmente vegetariana. Com base no estudo chamado China Study, né, que é sobre os benefícios da alimentação vegetal. E aí ele começa a falar sobre a alimentação e o câncer, dizendo quase que literalmente que a melhor forma de prevenção e tratamento do câncer é a alimentação vegana. Traz um estudo que foi feito com ratos. Depois, doenças coronárias, também falando sobre alimentação vegetariana. Alimentação e diabetes, como surge a diabetes tipo 1 em crianças, alimentação e obesidade, resumo, são os títulos que seguem depois, onde todos eles tratam-se de argumentações sobre a alimentação vegetal e seus benefícios. Isso é importante, né? Isso é importante. Eu confesso que eu não tenho muito o que falar sobre essa parte, porque eu mesmo, quando eu estava lendo esse livro, mesmo, parei um pouco para almoçar, desci, comi uma feijoada, subi e continuei lendo aqui, ele falando. Então, não tem muito o que dizer, não. Mas ele está falando aqui que realmente a gente se sente muito mais leve, né? Sente como uma leveza quando a gente começa a se alimentar diferente. Então, existe uma ligação profunda entre aquilo que a gente come com o nosso estado interior, né? E ele é danado, Hellinger, porque depois que eu subi, eu comecei a ler, e foi me dando uma preguiça. Falei, gente do céu. Aí ele escreve exatamente isso, para quem lê o livro aí. Ele fala exatamente isso, porque quem come comida vegetal não fica com aquele sono e sentimento de preguiça. Eu falei, caramba, vou terminar só de raiva agora. Então, se alguma de vocês tem algo a compartilhar sobre alimentação, porque é uma fase que eu não cheguei ainda. Sou novo. Mila? Bem, há bastante tempo, há uns 10 anos atrás, eu comecei a ter um pouco de indisponibilidade mesmo. Eu comia ou o que era proteína ou gordura, assim, ficava sempre enjoado, vontade nauseada mesmo, vontade de vomitar. E aí a minha endocrinologista pediu um ultrassom e falou, você está com pedra na vesícula, né? E aí, como eu era uma pedrinha bem pequenininha, que corria risco de entupir
um vasinho pequenininho, né, o coletor pequenininho, então, aí, né, a própria moça do exame falou, não, é melhor você operar urgente. Aí, fui ver isso com plano de saúde e tal, não, só daqui 30 dias, aí fiquei desesperada, aí eu acabei, né, me instruindo em relação à alimentação, e vendo um jeito, então, da minha vesícula não se estressar. Então, era só não comer nem proteína, nem gordura. Aí eu fiz um mês, assim, foi como se fosse uma desintoxicação mesmo, né? Foi um hábito. E aí, depois que eu operei, então, aí todo mundo fala, depois que tira a vesícula, aí você fica realmente com limitação para absorção, né, de gordura, porque não tem mais aquele jato de bile para dar conta daquela gordura e proteína, né? Ela goteja só no intestino, então é só o que aquelas gotinhas conseguem captar. Aí eu peguei e falei, bom, então vou continuar, né? Já tinha um mês já com essa dieta, então continuei por 2 anos. E aí fiz um curso na Palas Athena também, olha, são alguns cursos, né, na Palas Athena também, em relação a isso. E um dos cursos era de formação e ética, e aí um dos assuntos também que se falava era muito sobre o veganismo, né? E aí eu comecei a perceber o quão era violento conversar, dialogar sobre isso. Como a gente de domingo exercitava o diálogo de assuntos polêmicos, para que eles se tornassem construtivos, né? Então aí eu vi aquele que realmente fazia muitas restrições, culpava o outro ali, não, você está comendo, né? Então, eu vi o quanto que, puxa, a pessoa está tanto tempo com essa, pode ser uma abstinência, assim, mas o olhar dela tem alguma coisa errada. Aí uma professora da Universidade da Paz, ela pegou e contou para nós a história de Buda, né? Então, todo mundo acredita que ele tenha morrido de comer carne de porco. Quando, na verdade, não, era um dia assim de consagração, as pessoas levavam comida na casa das outras, né? Ele já tinha mais de 80 anos naquela época. E aí levaram na casa dele, quando ele abriu, era carne de porco. Mas na verdade ele foi tão Buda que o melhor que ele podia fazer ali é aceitar o que o outro tinha para dar. E ele foi lá e comeu. Naquele dia ele morreu. Então cada um podia ter a sua interpretação dessa história, né? Que é, puxa, olha só, a pessoa que viveu em sacrifício vegano, né, a vida toda, mas no dia que o que o outro tinha para dar era isso, ele, tudo bem. Então, no meu coração, cada um, né, acho que constrói a sua interpretação, mas no meu coração, puxa, ele conseguiu cumprir a maior das missões, que é realmente ter a humildade de aceitar o que o outro tem para dar. E aí, então, para mim, era sobre aceitação o momento. E podia desencarnar como uma missão mesmo, né? Mas boa parte das culturas, né, no Oriente Médio acredita que não come nem carne de porco. Não, essa é carne, inclusive, Deus não abençoa esse tipo de carne, né? Porque aí tem toda a cultura do porco, que o porco é isso e aquilo. E a verdadeira história dele é esse, né? E quando eu entendi isso no meu coração, eu fiz uma viagem para João Pessoa, né, na cidade do meu avô. Então, naquela época, estava tudo isso rolando, né, contratempo com o meu avô, tal. Ela é uma cidade que só serve carne, então de manhã tem carne para comer, né, e aí eu vivendo de alface, arroz, mandioca de manhã, era o que tinha, e eu estava ali. E aí eu estava me sentindo fraca. E aí eu estava me sentindo sonolenta. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu não estou comendo. Por que que eu estou assim? E aí eu estava com a minha família e eu olhei para o camarão ali. Naquela época a minha tireoide estava ficando bem ruim, inclusive. Olhei para o camarão e comi. Quando eu voltei para São Paulo, aí estava fazendo exames, naturalmente, que eu já ia fazer, e aí uma cura. Porque meu corpo há tanto tempo sem receber iodo e aquele tipo de proteína, foi uma cura. E aí depois, né, de 10 anos de aprendizado aí, tem algo a mais, assim, nas restrições, né? Então, as desintoxicações são super bem-vindas, né? Então, passei 3 meses, assim,
com enormes restrições mesmo, e digo assim, com muitas orações internas para passar de forma leve por realmente esse apego que os órgãos têm, ou a mente tem em querer comer aquilo, né? E aí depois passei por uma outra fase, que é comer aquilo que o corpo precisa comer. Ah, então agora ele precisa de um pouco. Então, até na Índia, se fala muito isso, né? Então, tem algumas doenças lá que se cura tomando leite. Então, lá é um lugar que, né, a vaca tem a sua divindade, mas não tomam leite, assim, por nada, a não ser certas doenças específicas que esse copo de leite traria aí a cura. Então, aí eu comecei a observar um pouco mais, então eu falei, então eu vou começar a respeitar o que é que o meu corpo quer. E sem fazer o julgamento, ah, não, porque se eu comer carne, ah lá, tá matando a carne, tá matando a vaca, tá não sei o quê, parará. Né? Aceitando assim na época em que vivemos. Então, tem vezes, não, hoje não vai rolar. Esse aqui não vai comer. Então, esse aqui hoje eu vou comer. Então, eu vou sentindo primeiro assim, o que que hoje meu corpo quer comer? Ah, quer isso? Então, opa, então eu vou proporcionar isso para você. E aí, até então, foi o que, nossa, minha tireoide melhorou muito, né? Tudo, não tem mais nódulo nenhum, vivo bem, meu intestino vive muito bem, né? Passei pela pandemia e desapercebida, ou uma boa amizade com o vírus, que vai atrás justamente do processo nutricional de cada um. Aí eu falei, bom, pode ser que eu esteja num caminho. Não sei se é o certo ou não, mas eu me sinto num caminho. Ouvir o interno sempre, né? Bom, então fica aí a mensagem de que a alimentação influencia, né, no nosso estado interior, né? A gente pode começar a observar isso, né? A gente não costuma ligar, a gente tá aqui, né? A gente almoça agora, beleza, daqui a pouco a gente vai. Aí a gente tá, sei lá, mais desatento, ou mais cansado, ou com menos energia. Não costumamos ligar uma coisa com a outra, né? A gente pode começar a fazer isso agora. Um teste, né? Seguimos em frente? Na página 98 tem um título chamado O Leve, né? Uma descrição sobre leveza que a saúde plena proporciona. E como algo pode ser leve de verdade, como? Através da sintonia com o que é pesado. Achei filosófico. Achei filosófico. Algo só pode ser leve de verdade em sintonia com o que é pesado. Para refletir. Depois tem o centramento. Como iniciamos o novo dia? Somos motivados por tudo aquilo que nos espera? Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo. Aí volta naquele assunto que a gente estava conversando. Olha, mais uma vez. Não existe centramento mais profundo que a sintonia com aquilo que se processa em nosso corpo. O que interessa primordialmente ao nosso corpo? Com o que ele se ocupa intensamente o tempo todo? A ele interessa o tempo todo a nossa vida. Vamos meditar? Deixa eu só encontrar a meditação. Centramos-nos, meninas. Fechamos os olhos. Vamos juntos em direção a esse centramento. Começamos a meditação ouvindo atenciosamente o que se processa em nosso corpo.
Ouvimos o murmurinho do nosso sangue ao fluir incessantemente para o nosso corpo. Ao fluir por ele para alcançar todas as células. Alimentá-las com tudo aquilo que precisam para que seu trabalho seja feito e garantir nossa vida. Quem ou o que impulsiona essa circulação ininterrupta? Ouvimos e sentimos o nosso coração sempre a bater, mantendo em funcionamento a nossa circulação. Sentimos o coração. Juntamente com o nosso coração, olhamos para o movimento criativo que mantém o mundo em funcionamento e com ele a nós. Com o pulsar do nosso coração, nós vibramos com o nosso corpo, com essa batida pulsante do Criador. Em sintonia com esse movimento, damos início ao nosso dia, centrados em harmonia com tudo aquilo que nos carrega, batendo no mesmo ritmo, com sua força e seu amor. Como alcançamos de forma mais bonita e profunda essa sintonia com o nosso corpo e com o mundo? Ao nos alegrarmos com ela. E aos pouquinhos, vou retornando a minha atenção para o aqui e agora. Essa seria uma meditação para começar o dia. Meio que você se acorda, né? Primeiro você acorda, mas depois você se acorda. A comunidade de vidas. Aqui Hellinger traz um texto que você percebe que são coisas que ele... Sabe fruto de meditação? Quando a pessoa começa a observar a vida meditativamente, começa a constatar algumas coisas. Então, ele traz um título chamado A Comunidade de Vidas. Visão inspirada sobre a vida como ela é, né? Ó, toda vida vive em conjunto com outra vida. Juntas constituem uma comunidade de vidas. E como vivenciamos essa comunidade de vidas? Nós a vivenciamos principalmente em nosso corpo.
Essa comunidade de vidas abrange tanto a vida presente quanto todas as que já passaram, pois estas continuam vivendo em nossa vida. É por isso que nós podemos acessar o campo numa constelação familiar dos nossos ancestrais, mesmo que estejam mortos, por exemplo. Porque em nós eles vivem. Tornamos-nos diretamente conscientes disso ao pensar que nossos pais continuam vivendo em nós, em todos os aspectos relativos ao que são e ao que foram, independentemente de ainda estarem vivos ou não. Somos os nossos pais. Mesmo após a sua morte, continuamos pertencendo à mesma comunidade de vida que eles. O mesmo vale para os nossos antepassados, eles continuam atuando em nosso corpo, tanto em sentido diretamente físico, quanto através da nossa alma. Continuam atuando sobre seus destinos, sobre aquilo que vivenciaram. Seguem atuando tanto com sua grandeza e com o que concluíram, quanto com aquilo que não concluíram. Certo? Mais uma visão sintetizada sobre os nossos ancestrais, né? Se negamos a eles a gratidão que lhes devemos, perdemos força. Não é isso? Que mais? Depois tem um título chamado Tocadas, na página 105, onde Hellinger diz: as crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe ou com o pai. São carregados e contidos pela mãe. Então, muitas pessoas sofrem uma separação da mãe ou do pai e tornam-se hostis a este toque. O que poderia superá-los? Aliás, o que poderia ajudá-los a superar este trauma? E aí, Hellinger traz aqui uma técnica de contenção, que é bem assustadora, na verdade. Não sei se vocês que leram acompanharam essa parte, mas trata-se basicamente de uma técnica onde o terapeuta segura a criança pelos braços, prende as pernas dele e deixa a criança totalmente imóvel, assim, por 1 hora. A criança começa a berrar, estribuchar, fazer de tudo e não importa, ele fica segurando assim até o fim. E aí ele conta um desses procedimentos, onde Hellinger ficou segurando o moleque lá há mó tempo, segurando a cabeça dele. Tava começando a dar a hora do almoço, ele largou o moleque, o pai pegou, ele foi almoçar. Então ele conta um pouco dessa técnica de contenção, como tratamento para esse trauma, né, de separação. E também conta logo depois sobre a contenção de um adulto, recuperando o laço da pessoa com o toque amoroso. Interessante, hein? Interessante. Recuperando o laço da pessoa com o toque amoroso. Algumas pessoas perderam o laço com o toque amoroso. Interessante, né? Cida. Eu até escrevi aí, Felipe, isso me fez lembrar quando o professor Mário Cosini contou do primeiro atendimento dele como psiquiatra. Estão lembrados? Sim. E ele chegou e já estava todo mundo na porta do ambulatório e ele disse, agora o que é que eu faço? E aí o paciente que ele precisava atender estava em surto, estava em crise e, né, agitadíssimo e meio que quebrando as coisas. E ele subiu em cima de uma mesa e se jogou e conteve o paciente num impulso, um impulso assim, instintivo mesmo, mas amoroso. Sim. Isso, assim, eu achei extraordinário. Sim. Eu atendo uma família que tem uma filhinha de 3 anos, tem 4 filhos, e a de 3 aninhos ela foi diagnosticada com autismo moderado. A história é que a mãe, quando teve essa neném, os vizinhos haviam denunciado porque eles viviam numa condição de extrema precariedade. Então, quando ela foi para a maternidade ter neném, ela teve algumas complicações e ficou mais tempo do que deveria.
e o companheiro dela ficou junto. Só que eles trancaram as outras crianças dentro de casa. E os vizinhos denunciaram, o conselho tutelar veio, levou as crianças que estavam dentro de casa, e quando soube que ela estava na maternidade, foi na maternidade, pegou essa neném que tinha nascido e levou também para o abrigo. Então, quando ela retorna para casa, ela retorna sem essa neném. E um trabalho que a gente agora está tentando fazer, está promovendo, é esse trabalho do toque da mãe com essa criança. E é, assim, impressionante, né? Quando você falou de conter, ela, quando a gente dá o abraço, porque o autista não gosta muito, né, do aperto, que você abraça um pouco apertado. Mas depois de algum tempo, ela começa a rir prazerosamente, é uma risada, assim, de prazer, é uma coisa incrível. É forte demais essa questão do toque, né? Sim. Importante. Na nossa formação. E depois a gente segue com uma meditação. Chamada O Abraço. Querem fazer? Vamos fazer, meninas. Fechem os olhos, que essa vai lá no fundo, hein? Centramos-nos até ficarmos calmos, relaxados. Mergulhamos internamente. De volta à nossa infância. Seus sentimentos de criança, lembra? Voltamos no momento de infância e sentimos a necessidade de sermos tomados nos braços por alguém. Pela nossa mãe. Apesar da resistência inicial, olhamos em seus olhos e dizemos: por favor, me abrace. Dizemos isso como uma criança daquela época. Mesmo que a gente deseje lutar contra, a gente se solta profundamente até chegar a ela. Quando a gente chega, a gente se torna um com ela novamente. Olhamos nos olhos e dizemos lentamente uma oração. A oração matinal de nossas vidas. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. E eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe e você pode ter-me como sua filha. Você é a mãe certa para mim e eu a filha certa para você. Você é grande, eu sou pequena. Você dá, eu tomo, mãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Agora estamos totalmente com a mãe, soltos e curados. Ainda contidos por ela e uma unidade com ela ali. Olhamos para o nosso pai. E a ele também temos uma oração. Pai, meu pai, eu tomo a vida também de você, pai. Tudo, a totalidade.
com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Eu vou fazer algo dela para sua alegria, Pai, que não tenha sido em vão. Eu o mantenho e honro, e transmitirei se me for permitido como você fez. Tomo você como meu pai, e você pode me ter como sua filha. Você é o pai certo para mim, e eu sou a filha certa para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, Pai. E eu me alegro porque você tomou minha mãe, e vocês dois são os certos para mim. Só vocês. E assim é. Guarda esse sentimento no meu coração, como a semente, na terra do meu coração. Aos pouquinhos, vou retornando a minha atenção para o aqui e agora. Bom, como foi? Aline? Bom, eu achei maravilhoso. Não é uma meditação nova, né? A gente já fez tantas vezes, mas para mim, assim, e acho que a próxima vai ser talvez mais, mas é sempre um passo. E essa para mim foi assim, uma sensação de total aceitação, que é muito louco, porque eu lembro que no curso a gente fez alguma vez com o professor, alguma vez um exercício, e era o Nelson, o nosso tutor, e alguma coisa eu falei, mas daí no dia a dia, né, você vai, convive, você não aceita tudo, é difícil, como faz? E o Nelson falava, amor, é só amor, e era difícil isso, né, uma parte do cérebro pensava, né, e aqui não, foi assim inteiro, porque eu realmente hoje acho meus pais maravilhosos, eu acho muito louco isso, entendeu? E, e pensando além da questão dos pais, porque lógico, as pessoas, eles são humanos, devem ter um monte de defeitos, mas essa foi assim completamente entregue e profunda, foi muito lindo. E no lugar que eu passei minha infância com os dois, eles ainda eram casados, foi bem legal. E mais do que isso, voltando para o começo, quando eu cheguei aqui nesse encontro, que a Gabi veio para o meu colo, tal, nessa meditação ela saiu. E então, essa coisa do quanto o universo também conspira, né? Porque eu cheguei aqui, quando eu cheguei, tinha ido trabalhar de manhã e pensando, putz, isso não tá me fazendo bem, não faz bem pro meu corpo, não faz bem pra minha alma, eu me sinto pesada, tal, foi o tema. E aí, sabe, assim, parece que foi uma dica do que eu estava pensando na hora que cheguei aqui para começar a assistir. E nesse momento dessa meditação, que era só minha mesmo, a minha filha saiu, tá lá no colo do pai, eu pude fazer integralmente. Então, assim, o universo é maravilhoso, né? Muita gratidão, gente. Obrigada, Fê. Foi um presente essa manhã. Sim. Foi muito bom mesmo. Estamos chegando nos momentos finais. Tem pouquinho, hein? Esse livro é bem curto, viu, pessoal? Para vocês que não leram ainda, eu recomendo que vocês façam as meditações, porque eu fiz um grande resumo, na verdade. Foi um grandíssimo resumo. Foi o essencial, assim, sabe? E não falta muito para acabar. Aqui, gente, a gente entra numa parte importante. A Hellinger falando sobre o vício, né? Essa parte vale a leitura,
Está na página 110. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? O pai. Sim, aí ele está sendo bastante determinista, que geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e incompleto sem o pai. Bom, esse aqui é um conceito que eu já fiz algumas constelações, que foi mais ou menos esse mesmo que apareceu, não é? Principalmente em relação à mãe. No livro Ordens do Amor, ele acaba sendo bastante taxativo sobre isso também, porque ele coloca de uma forma, dá uma ênfase sobre a culpa do grande mal do vício de fumo e de álcool entre os jovens é das mulheres, e que as mulheres têm que parar de excluir os homens. É urgente, né? Aqui ele já não fala de uma forma tão, mas enfim, isso vale a pena a gente ter, tá, como na manga aí como constelador para investigar. Se existe um filho que tem vício de qualquer tipo de espécie, pergunte-se como essa mãe olha para esse pai. Que às vezes a mamãe fala internamente assim, sem querer, mas fala: filha, toma só o que é meu. Do seu pai, não toma. Aline? Agora, nesse caso, pensando tecnicamente, também não tem os casos de exclusões, tipo, de antepassados, que o filho vem honrar, tipo, um tio, um antepassado, outro. Ah, sim. Bom, eu fico pensando no caso da minha família, que a gente já falou essa semana, sabe? Porque é uma sequência, então espalha para um lado, espalha para o outro, e fico pensando, uma mãe deu origem àquilo, ou de repente, sabe? Às vezes não necessariamente, porque assim, diz que é a falta do pai, mas nem sempre essa falta do pai é causada pela exclusão no coração da mãe. Às vezes o pai pode ter morrido cedo, pode ter ido comprar cigarro e não voltou, por Mas exemplo. e aí, às vezes é uma família, tá bom, estruturada, vários filhos, um dele é o dependente. Tudo bem que cada filho que nasce, o pai é um pai, mas se pensar numa estrutura antiga, que tinha aqueles vários filhos e estava todo mundo ali na escadinha, não sei quanto mudava, e um é assim, então, na meu questionamento será que ali já vem honrar um antepassado, um outro, algo acima, não naquele núcleo ali? Poderia ser, porque os comportamentos, eles se repetem, né? Se uma pessoa foi viciada e foi excluída da nossa família, porque, sei lá, entende? Aí vem um outro com o mesmo padrão. E aí você pode ter um vício que não necessariamente é causado por isso que ele está trazendo aqui. Sim, foi bem observado. Tem suas nuances, né? São coisas para a gente ter aí na manga, mas ir observando, na verdade, caso a caso. Por isso que a gente constela, senão não precisaria abrir a constelação. Qual é o tema? Meu filho é viciado. Ah, então você fecha os olhos, olha para o seu marido e fala: você é o pai, você faz parte. Mas é um caminho tipo de início, né, Fê? Assim, se tiver que ter mais ou menos uma matemática que não existe, começa no núcleo, nesse núcleo menor e depois não foi ali, vai crescendo, confia no que o campo traz É e isso vai aí. abrindo. É isso aí. Ou não, não necessariamente. Às vezes, a gente não precisa abranger todas as gerações que sofreram com a coisa para você ter uma cura, porque quando você mexe na parte, você mexe no todo. Assim como você tira um cabelinho seu, assim, um fiozinho de cabelo, você tem todo o seu DNA aí, né? Então, se você cura o relacionamento de um pai com um filho, acabou. Todos os ancestrais aí que estavam influenciando nessa relação, porque viveram dessa maneira, é como se você estivesse mudando o passado, entende? Quando você muda o presente. Então, às vezes, vem vários representantes, vários ancestrais na constelação, é sempre bom, maravilhoso. Mas não que seja sempre necessário para que você tenha uma efetiva cura, né? Faz sentido? Essa parte do vício é interessante de olhar com calma. Página 110 para quem quiser depois. Tem o texto inteiro. Pertencer. Se não é permitido ao nosso Pai pertencer, perdemos também em nossos corpos o direito de pertencer. Permanecemos saudáveis quando todos aqueles que nos pertencem, pertencem ao nosso corpo e à nossa alma.
Depois ele começa a falar sobre a luz, quase que filosoficamente, a luz, literalmente. A luz ilumina, sem ela não podemos ver. Também falamos de uma luz interna e chamamos de iluminação. Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Outros adoecem por seguirem uma falsa luz, que as conduz ao engano. Interessante, não é? Eu vou correr um pouquinho só para a gente terminar, porque senão vai precisar de um outro encontro. No próximo a gente já pode começar um novo, né? Depois tem a outra celebração da morte, sobre superar medos. Por trás do medo está a ideia de que nós mesmos devemos agir como se tudo dependesse da nossa ação. Essa ideia atua muito nas famílias quando há alguma morte, né? Principalmente em caso de suicídio, né? As pessoas que ficaram vivas tendem-se a se sentir culpadas pelo que aconteceu, né? Então, aqui o que o Heidegger está falando, meio que filosoficamente, é que a gente tende a acreditar que se a gente fizer as coisas bem, vai dar tudo certo. Se a gente pisar fora, seremos castigados. E que isso é uma grande ilusão. As coisas correspondem a uma ordem maior. Interessante, né? Tem um lindo poema também, Para Onde Foram as Flores, que eu, de verdade, acho que é interessante que vocês façam depois, tá bom? Na página 116. Porque fala sobre ciclo. Para onde foram as flores? As meninas colheram. E para onde foram as meninas? Os homens as tomaram. E para onde foram os homens? Foram para a guerra. Tornaram-se soldados e foram para a guerra. E para onde foram os soldados? Repousam em seus túmulos. E sobre os túmulos brotam as flores. E vêm as meninas e colhem. Somos um ciclo sem fim. Linda essa parte, né? Batidas na porta. É mais uma meditação também, na página 117, muito linda. Pura filosofia sobre a vida e o tempo. A parte O Círculo também. O círculo, quando se fecha, fala de vida e de morte. Gente, é lindo esse livro. Leia, de verdade, é curtinho. Que não vai dar tempo de falar tudo aqui que eu gostaria. Tinha até mais meditação para fazer, mas... Depois tem uma parte que entra perguntas e respostas, né? E aqui, nessa perguntas e respostas, vale ler porque Hellinger se refere muito à devoção aos movimentos do amor do espírito. Muito, meninas, muito, muito. Devoção, fé. Fé. Você tem fé em alguma coisa? Se eu falar para você que essa tua fé, que você tem ou não tem, é parte do seu trabalho de constelador. E aí ele começa a falar sobre os movimentos do espírito. O passado explica a lógica sobre como o passado atua no presente e determina nosso futuro. Isso é importante porque muito das constelações que a gente faz é isso, tá? Ressignificar o passado. Vocês percebem, né? Então aqui tem uma explicação lógica sobre como o passado atua no presente e determina o futuro. E aí tem a conclusão belíssima sobre os movimentos do espírito, né? Gente, o que eu posso dizer para vocês é que esse livro é realmente lindo, maravilhoso. Me lembrou que nosso trabalho de constelação, em primeiro lugar, é um trabalho de devoção. Há uma força que eu já cheguei a sentir na minha vida uma vez. Meu coração batia forte quando eu me sintonizei com ela. Nunca mais esqueci. Então vocês precisam também. Essa força maior, esse movimento do amor, do espírito, é aquilo que vai dissolver todos os pontos de interrogações que a gente tem com esses movimentos sistêmicos. Porque os pontos de interrogações, eles vêm da mente. Mas quando a gente se alia a uma força maior, que a gente sabe e confia que ela vai atuar, vai ajudar do jeito que precisa, e que eu tô aqui só para, como ferramenta, é mais leve até, mais bonito. Então, quem não leu esse livro, A Cura, leiam. Porque é curtíssimo, é rapidinho mesmo, é bem pequenininho. E fala bastante sobre a obra desse nosso autor, Hellinger. Ele está sintetizando muito bem aqui a obra dele. Por isso que eu escolhi esse como primeiro livro para nós. Esse grupo de estudo do livro A Cura, nosso primeiro livro concluído. Eu sei que a gente poderia ter mastigado muito mais, mas tem coisas que são igual chiclete. Se você mastiga demais, perde o gosto. Bom, e aí a gente no próximo domingo, quer dizer, não nesse domingo, deixa eu ver aqui. Domingo do próximo dia 14, dia 21, a gente volta, 21 de novembro, às 10 horas da manhã, domingo, e vamos começar a estudar a biografia do Hellinger, ok?
Vamos ler toda a primeira parte, infância e juventude. É isso? Vamos para o domingo? Domingar. Nada de carne, hein? Um churrasco. Maravilhoso. Aqui Como vai estão rolar saindo um vocês, churrasquinho, meninas? gente. Como estão saindo vocês, esse nosso primeiro livro? Bem pensativa. Bom. O que mais? Bom, eu só assisti hoje, né? Mas já foi um presente, assim, chave de ouro. Graças a Deus eu consegui vir. Maravilhoso, obrigada. Trouxe muita força a sua presença, eu que agradeço. Eu assisti os outros depois, foi muito importante e me trouxe muita força para estar aqui hoje. E eu saio daqui hoje plena, muito feliz e plena. Muito obrigada. Crescer sistêmico veio forte, fiquei feliz. Plenitude também. E a terceira turma também está presente. Muito bom. Estava feliz. Eu assisti a primeira gravação, ainda estou no caminho de assistir as outras duas, e hoje estou aqui presencial, estou saindo intensa. Que bom. Obrigada. Bom domingo para todos. Eu assisti a primeira, né, li uma parte do livro, e hoje eu entendo que veio ao encontro de algumas coisas que eu estava buscando. Então, eu saio do jeito que eu estava feliz quando cheguei por participar, e saio agradecida, porque está ao encontro de tudo aquilo que eu estou buscando. Então, gratidão a Felipe pela generosidade e as amigas que estão aí conosco, né? Foi um domingo muito bom. Obrigada. É interessante isso, que esses nossos encontros eles acompanham o ritmo de vocês. Se não pode estar, é porque não é para estar. E aí, na hora certa, parece que acompanha, né, lado a lado, em harmonia com as nossas questões internas. Sim. Então, seguimos em frente. Eu agradeço demais. Para mim, em essência, a mensagem desse livro é devoção. Constelador vai te dar muita força a trabalhar com uma força maior. Muita força. E aí a gente vai começar a entender que força maior não é exatamente aquilo que ensinaram pra gente. Então, a gente precisa começar a procurar outra coisa, nova. E é aí que a gente começa o caminho. Faz sentido para vocês? Então, vivam o mistério. Bom domingo para todas. Obrigada, Felipe. Obrigada, meninas. Obrigada para você também. Obrigada, Abraços. Obrigada de Beijo. coração. Tchau, gente. Fiquem com Tchau. Deus. Bom Beijo, domingo. bom domingo para todo mundo. Bom domingo para vocês também. Falou.